pedindo que você pegue a Bíblia, abra no livro de Hebreus. Nós falamos a respeito da autoria, falamos a respeito do texto, falamos como ele é um livro muito importante e como ele trata especificamente do Antigo Testamento, levando a mensagem para os judeus que estavam dispersos, com dificuldade por causa da perseguição, das situações difíceis que estavam vivendo naquele momento. E nós falamos um pouco do prólogo, né, do texto de Hebreus, que é aqueles 4 primeiros versículos. Os 4 primeiros versículos do livro de Hebreus, que praticamente ele faz ali um sumário, né, do que é o texto que ele quer tratar com aquelas pessoas. E o tema do capítulo 1 é: Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que os anjos. E eu quero juntamente com vocês entender essa mensagem, passando do contexto, chegando ao texto. E é para isso que eu preciso que vocês fiquem atentos aí, abrindo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 1. E eu quero estar falando com vocês primeiro a respeito do contexto. Qual que é o contexto que ele escreveu? Nós falamos que era no Império Romano, um momento de dificuldade e tudo mais. Só que a cultura do contexto que nós vamos falar, para as pessoas, era um contexto um pouco místico. Os judeus estavam vivendo um momento onde eles estavam vivendo um misticismo, onde eles estavam misturando algumas crendices, crenças, algumas fábulas. Na verdade, o judaísmo sempre teve um pouco disso, um pouco de mistura entre algumas ideias. Por exemplo, se você pegar hoje a cabala do judaísmo, você vê que é a maior loucura que você pode imaginar. Tudo está ali dentro, tudo, todo tipo de mitologia, o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, que é contos de vovozinha, né? Fábulas, coisas malucas que os judeus foram entrando por linhas diversas, se tornaram vários segmentos religiosos, mas aqui nessa época já tinha isso. Por exemplo, existiam os judeus essênios e os judeus messiânicos. Eles viviam no deserto, e essa comunidade, que foi a comunidade de Qumran, a mesma comunidade que foi achada os manuscritos de Qumran, que vocês lembram lá, que foi o achado do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, por exemplo. Essa sociedade dos essênios, eles eram uma espécie de ascetas, aqueles que acreditam num ascetismo, num crescimento e tudo mais, uma evolução espiritual. Eles eram vegetarianos, por exemplo, eles não se misturavam com os judeus, como os fariseus, os saduceus, eles viviam nos desertos porque eles não tinham a mesma afinidade. Eles acreditavam que viria o Messias, logo ele seria um rei e tudo mais. Eles tinham um judaísmo um pouco diferente. E entre esse judaísmo existia a ideia mística de que os anjos eram seres assim, próximos a Deus. Não próximos no sentido de estar próximo de Deus, mas de ter uma autoridade próxima de Deus. Então alguns deles chegaram a afirmar, por exemplo, que o arcanjo Miguel, ele era maior do que o Messias. Olha só, eles adoravam alguns anjos. Alguns anjos eles faziam culto a anjos. Então, nesse sentido, é interessante entender a mensagem que o autor de Hebreus vai trazer, porque ele está falando com pessoas que reverenciavam entidades angelicais. Pessoas que tinham a mente de que os anjos poderiam fazer milagres e curas. Você pode lembrar, por exemplo, daquele tanque de Siloé. Qual que era a mentalidade dos judeus daquela época? Que em certo horário, do certo dia, no certo momento, vinha um anjo do céu e ele mexia as águas do tanque. E quem entrasse enquanto o anjo estava mexendo naquelas águas, ele era curado. A pergunta é, se isso realmente acontecia? Não. Era um mito judaico. Eles acreditavam muito no poder dos anjos. Por isso que os anjos eles tinham alta estima com eles, a ponto de eles entregarem adoração. Então você pensando nisso, pensando nessa adoração de anjos, e pensando que eles colocavam que o Messias ele era inferior muitas vezes até alguns arcanjos, a gente precisa entender por que e como que ele vai tratar essa situação e tudo mais. Porque a pergunta ficaria muito clara. Por que o autor de Hebreus vai falar que Jesus é maior que os anjos? Não é óbvio isso daí? Não era tão óbvio para a comunidade que ele escreveu, ok? Vamos ao prólogo. Nós lemos esse texto e vamos ler novamente, que ele fala justamente algumas coisas que nós vamos passar no livro de Hebreus por inteiro. Havendo Deus
antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela sua palavra e do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha só, a primeira coisa aqui nós podemos separar cinco assuntos que ele vai tratar. O primeiro assunto que ele vai tratar é a supremacia do Filho sobre a primeira ordenança. Ou seja, Deus nos falava pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. Então, a supremacia da mensagem do Filho acima dos profetas. Segundo, a supremacia sobre as coisas criadas. Ele tem o poder sobre as coisas criadas, Ele é maior do que a criação. Portanto, faz parte disso os anjos. Os anjos são menores, os anjos são criados, eles não são eternos. Terceiro, a igualdade de autoridade com o Pai. Veja, Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Quarto, o qual tem poder de perdoar pecados. E quinto, a supremacia de Cristo sobre os anjos, o quanto herdou um excelente nome maior do que o deles. Esses são os 5 assuntos que ele vai tratar no livro de Hebreus, através do que ele começa aqui nessa introdução, que nós já vimos semana passada. E agora, ele vai tratar começando pela última. Qual? A dos anjos. Então vamos tratar dela. Então vamos lá a partir do versículo de número 5. O versículo de número 5 diz assim: porque qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Uma coisa importante para a gente entender o que o autor de Hebreus vai fazer nessa defesa de Cristo sobre os anjos, é de que ele vai ter a autoridade do Velho Testamento para mostrar que ela é suficiente para nos provar que Cristo é maior. Ou seja, ele não vai apelar para argumentos da lógica, argumentos de texto, argumentos literários, argumentos lógicos, não. Ele vai simplesmente citar versículos. É isso que ele vai fazer. A defesa dele é bíblica. Então ele vai pegar os textos do Antigo Testamento e vai mostrar para eles, olha o que está dizendo a Escritura. Lembrando que ele está falando para judeus. Os judeus tinham a Escritura como o Velho Testamento. Então ele vai mostrar, ele vai fazer literalmente uma interpretação do Antigo Testamento e mostrar para eles como que o Novo Testamento ele é superior ao Velho. E veja, eu grifei aqui em vermelho tudo o que ele cita do Antigo Testamento. Ele diz assim: porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Ele está perguntando, qual anjo Deus falou isso? Nenhum. Que ele chamou algum anjo de filho? Ele citou Salmos 2, versículo 7 e 8, que diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O que o Salmos 2 está dizendo para o escritor de Hebreus? Esse texto originalmente ele era citado quando um rei era possado como rei. Então no meio da cerimônia de reconhecer o rei como autoridade, esse salmo ele era um salmo muito usado para ungir os reis. E aqui o texto mostra para nós que esse salmo não falava apenas de reis, mas ele falava de Cristo. Ele falava de Cristo. Que Cristo iria herdar a autoridade suprema. E veja que esse texto ele vai além de um rei normal. Porque o rei normal de Israel, ele tinha domínio sobre aonde? Sobre Israel. Existia um limite de autoridade. O limite dele era para governar as pessoas dentro da sua nação. Mas aqui o texto fala assim que ele daria às nações. Nenhum rei na terra e nenhum rei na Bíblia foi dado autoridade sobre as nações. Nenhum rei na Escritura teve autoridade sobre uma outra nação sem ser Israel ou sem ser Judá, depois que houve a divisão. Então esse reino
ele está interpretando dessa forma. Esse reino que está se falando aqui, esse é um reino cristológico. É Cristo que está sendo representado aqui. Cristo é o Filho que Deus herdou e colocou como rei sobre as nações. Ele não é só alguém, uma pessoa, uma liderança. Ele é o rei das nações. Em outras palavras, ele está mostrando aqui que o reino de Cristo, ele é um reino mundial. Ele é um reino delegado por Deus de autoridade. E aqui também ele fala a respeito, o Salmo de número 2, fala sobre filho. E aqui é uma questão muito emblemática, né? E aqui talvez você já tenha tido essa ideia. Por que que Jesus é chamado de Filho de Deus, se Ele é Deus? Já teve essa impressão? Por que isso? E é importante a gente entender essa questão, porque na nossa língua hoje, na nossa cultura, chamar alguém de filho não é a mesma coisa do que como quando era usado a palavra filho antigamente. Por isso é importante nós, quando formos entender a Bíblia, nós entrarmos no mundo da Bíblia e não no nosso. Porque quando nós falamos assim, você é filho de fulano, muitas vezes a ideia é o quê? Que você saiu dele, ele te deu início à sua vida, e agora, a partir de agora, você nasceu. Se não fosse ele, você não existia. É mais ou menos isso, né? Outro dia estava o vô da Isabela e disse o que para ela? Falou assim, você sabia que se não fosse eu, você não existia? Essa é a ideia de filiação que nós temos na nossa cultura. É a ideia de dependência. Mas a ideia bíblica de filho não é essa ideia. A ideia, quando fala de filho de Deus, não está falando que Deus criou a partir do nada alguém. Jesus Cristo não é o Filho no sentido de que ele foi gerado, criado por Deus. Não é esse sentido. E aí é importante a gente entender a cultura. Qual que é a ideia então de ser filho? De ser representado e chamado de filho? A ideia não é de geração, mas a ideia é de qualidade. O que é qualidade? Quando a Bíblia fala de qualidade, está falando assim, você é filho de fulano é porque você tem a mesma qualidade que fulano. Eu vou dar alguns exemplos para vocês bíblicos, vocês vão entender isso facilmente. 3 textos para a gente pensar. Primeiro, 1 João 3,10. Olha o que o texto vai dizer. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. O que o texto está falando para a gente? Ele está dizendo que o diabo criou pessoas assim como Deus criou seres humanos? Ele está dizendo que o diabo formou, assim como Deus formou no barro o homem e criou eles e a partir de agora eles são filhos? Ou então que o diabo pariu um tipo de ser humano? Não, ele está falando o quê? Que conforme a prática dessas pessoas que não praticam a justiça, não amam ao seu irmão, que elas não são da mesma qualidade que Deus. Elas são da mesma qualidade que o quê? Que o diabo. Por isso eles são filhos do diabo. A qualidade deles é a qualidade do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então os filhos do diabo são aqueles que mentem. Por quê? Porque tem a mesma qualidade, a mesma essência. Olha que coisa interessante. Outro exemplo, Atos 13:10. Quando Paulo vai repreender um bruxo, ele diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ele está dizendo que aquele homem que estava possuído de espíritos, que ele tinha adivinhações e ele ficava enchendo o saco dos apóstolos, vamos colocar dessa forma, ele era literalmente filho do diabo? Não, mas que ele tinha as práticas e a mesma essência do diabo, por isso que ele fazia as práticas do diabo. Outro exemplo, para ficar diferente do filho do diabo, é filhos de Belial. Olha só, uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Ele está dizendo que um Deus tem filhos, que existem outros tipos de deuses paralelos com o Deus verdadeiro, que existem ao mesmo tempo e que têm filhos eles próprios, que, como a mitologia grega diz, filho de Zeus, Hércules,
filho de Marte, Júpiter e assim por diante. Não. O que está dizendo? Está dizendo que eles têm a mesma essência. Os filhos de Moabe vêm atacar Israel. Está dizendo que é o filho de Moabe? Não, é que tem a mesma qualidade com que Moabe. Então, quando ele mostra que Jesus é filho de Deus, ele está dizendo em outra linguagem, está dizendo assim, tem a mesma essência de Deus, tem a mesma qualidade que Deus. Ele é Deus. Quer ver um exemplo? Abre sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 18. Lê bem alto para mim. Olha só, por que os judeus queriam matar Jesus? E acusavam ele de blasfêmia. Porque Jesus, ele não se dizia filho de Deus no sentido brasileiro da palavra. Entre Deus, existia a mulher de Deus, então eles se juntaram e teve um filho chamado Jesus. Não. Quando Jesus fala que ele era filho de Deus, tinha Deus como pai, os judeus entendiam perfeitamente que estava dizendo o quê? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Então isso trazia a ira dos judeus, porque como é que um homem pode se dizer Deus? Como é que um homem pode se dizer Deus? Isso é blasfêmia, isso é idolatria, isso é uma série de coisas que eles poderiam ali classificar. Então Jesus, quando ele mostrou ser o Filho de Deus, quando o texto fala para nós aqui que Jesus foi chamado de Filho de Deus, é porque ele era da mesma qualidade, a mesma essência, ele era o próprio Deus, ok? Isso nos mostra aí a questão da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três têm a mesma essência. Qual que é a essência deles? Divina. Divina, então eles são um Deus. Porém, três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Jesus ele é tratado como Filho, ele está sendo tratado como o quê? Com a mesma essência que o Pai. A mesma essência que o Espírito Santo. Então ele está se dizendo Deus. A mesma autoridade, mesma substância, a mesma glória, autoridade e poder. Jesus é tão grande quanto o Pai. Jesus é tão grande quanto o Espírito Santo. Não é tão grande no sentido de ser perto, mas de ser o mesmo. Eles têm a mesma essência. Ok? Então isso é muito importante para nós entendermos. O que o autor está querendo dizer. Vocês estão vendo os anjos? Os anjos são isso, mas sabe quem é o Filho? O Filho é Deus. O Filho é Deus. O Filho é o grande eu sou. O Filho é o grande Criador de todas as coisas. O Filho é a imagem expressa de Deus. É a imagem como nós cantamos aqui, a imagem do Deus invisível. Ele é a plenitude de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é 100% homem. E nós vamos ver uma questão muito embaraçosa aqui para nós pensarmos um pouquinho. E o versículo 5, parte B, agora nós falamos da parte A, vamos para a parte B. Ele diz assim: e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O segundo versículo que ele cita está em 2 Samuel 7,14, na parte A. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Originalmente essa palavra foi direcionada para Salomão. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel 7,14, você vai ver que Natã está falando por intermédio de Deus a Davi que Salomão seria o ungido rei de Israel e que Deus estaria com ele. Mas ali nesse texto, assim como o outro, ele mostra que o reinado era um pouco mais excelente do que seria de fato como o reinado de Salomão. O reinado de Cristo é representado ali em certas palavras. Em outras palavras, é mais ou menos assim: Cristo é a geração de Davi. Então, se cumpriu toda aquela promessa que foi feita a Salomão, se cumpriu na verdade em Cristo. Veja que sempre o autor de Hebreus, quando ele olha para o Antigo Testamento, ele faz o quê? Ele enxerga Cristo. Ele observa Cristo. Ele vê culminando em Cristo. Ele vê que Cristo é o centro de tudo. Todo o Velho Testamento apontava na direção de Cristo. E agora os judeus precisam entender que Cristo é tudo e em todos.
Então ele fala, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E aqui tem uma questão bem embaraçosa. A questão do será. Se por um lado nós precisamos entender o que é o significado do codinome Filho de Deus, nós já entendemos que é a mesma essência e qualidade, nós precisamos entender também o que significa então ele me será por filho. Porque o texto de 2 Samuel, ele nos induz a entender que é uma palavra aqui de autoridade. Dá a entender aqui que o Pai, ele está acima de Jesus, como autoridade patriarcal nesse texto. Não mais como no outro, que era de essência, mas agora de autoridade. Tem uma teologia completa pensando a respeito dessa ideia que eu estou falando para vocês aqui, mas eu vou tentar resumir ela da seguinte forma. Veja, por exemplo, o verbo que está nessa palavra, que é o será. Será está no futuro, certo? Será. Então ele está falando que num determinado momento da história, Cristo sempre existiu com a mesma essência, na trindade perfeita, nunca foi criado, nunca teve início, mas na história humana, no tempo cronológico dos humanos, haverá um momento na história humana, na plenitude dos tempos, em que ele será como um filho, sujeito à autoridade do Pai. Que coisa embaraçosa. Por que embaraçosa? Se você prestou atenção no que eu falei, você vai entender que Jesus, sendo 100% Deus, ele é a autoridade suprema, certo? Por outro lado, ele agora como filho, ele é submisso. A quem? A Deus. Olha que coisa complicada. Então ele é 100% autoridade, ninguém manda nele, porque ele é a autoridade suprema. Por outro lado, ele quando se encarna nesse tempo, nesse será por filho, nesse tempo cronológico, na plenitude dos tempos, quando ele se encarna na pessoa de Cristo, não, porque é Cristo, né? Quando ele se humaniza, ali a partir daquele momento ele é também sujeito à autoridade. Autoridade de quem? Como o texto diz aqui, do Pai. Então, por isso nós vamos entender, por exemplo, a dicotomia que existe quando Jesus fala o seguinte: eu e o Pai somos um. Opa! Autoridade suprema. Eu e o Pai não temos diferença nenhuma, somos iguais. Por outro lado, certa hora, Jesus vai dizer o seguinte: o Pai é maior do que eu. Aí você fica, o que é isso? Como é que Jesus é igual ao Pai e tem hora que ele é menor? Porque Jesus, ele tinha uma coisa, só um minuto, ele tinha uma coisa que se chama, na verdade, união hipostática de Cristo. Eu sei que é um termo muito difícil de gravar, mas vai fazer sentido. A união hipostática de Cristo é a união de ter duas naturezas. Jesus tinha duas naturezas ao mesmo tempo, e nenhuma delas se sobressaía sobre a outra. É loucura, né? Isso na filosofia a gente chama de antinomia. O que é antinomia? Vou explicar para vocês vão entender. Deixa eu me ilustrar para vocês o que é antinomia em outras ciências. Antinomia na física, por exemplo, é quando nós pensamos na luz. Se eu falar para você assim, a luz é matéria, são átomos atrás de átomos que chegam até nós. Você vai dizer o que para mim? É verdade. Se eu virar para você e falar assim, mas a luz ela é onda, aí você vai falar o que para mim? É verdade. Só que se eu falar para você, ela é matéria e ela é onda ao mesmo tempo, você vai falar assim, como? Não sei, mas é. Tudo que é matéria não pode ser onda, teoricamente. E tudo que é onda não pode ser matéria, porque é onda. Mas a luz, ela tem essa antinomia, ela tem as duas naturezas. Isso se encontra na física, isso se encontra na psicologia, se encontra na filosofia, se encontra na medicina, se encontra na matemática, se encontra numa série de fatores. Todas as ciências têm uma antinomia. São duas verdades que não se podem negar. Só que elas aparentemente se contradizem. Não tem como existe um limite na nossa lógica humana que a gente não consegue conciliar as duas verdades. Mas a gente sabe que elas existem. Quer ver um exemplo? Uma antinomia na teologia, sabe qual que é? Deus é completamente soberano.
Deus cuida de todas as coisas. Certo? Então tudo que for acontecer, até um fio da nossa cabeça, Ele determinou, concretou, certo? Então nada foge da vontade de Deus. Porém, nós não somos robôs. A Bíblia fala assim que a gente tem a nossa vontade e vai se responsabilizar por ela. Ou seja, Deus não é culpado pelas nossas ações, mas Ele predestinou ela. Como é que as duas coisas conseguem andar juntas? Isso se chama antinomia. Entenderam? Pastor, me explica a antinomia. Não dá. Se fosse isso, eu ganhava o Prêmio Nobel de Filosofia, se eu conseguisse explicar o que é antinomia. Antinomia é um conceito de que duas verdades subsistem ao mesmo tempo, mesmo sendo contraditórias, mas não podem ser negadas, porque são verdade. Então Jesus tem essa união hipostática. Ele tem duas naturezas que uma não passa da outra. Jesus não é mais divino do que humano, e nem mais humano do que divino. Jesus é 100% divino e 100% humano. E por isso que Jesus, nesse momento em que Ele se encarnou, então foi o momento que Ele se submeteu a Deus como Pai, pela sua condição humana, de ser 100% humano, mas como Deus, Ele é a autoridade máxima também. E aí nós vemos uma questão muito legal, que é a questão, como nós mostramos aqui, dessa unanimidade de Deus. Mesmo o Filho sendo uma pessoa, o Pai sendo uma pessoa e o Espírito Santo sendo uma pessoa, distintos, mas unidos pela mesma essência, eles nunca discordam entre si. Eternamente sempre iguais, eternamente sempre o mesmo, eternamente sempre unânimes. Até quando Jesus ele era sujeito, ao mesmo tempo ele era autoridade. Então quando Jesus vira, ele diz o seguinte: mar e o vento, parem. Autoridade máxima, não tem ninguém para falar não para ele. Porque ele está falando como Deus. Mas aí em determinado momento ele está orando, pedindo para Deus, se possível afaste de mim esse cálice. Veja como é que é complicado. Mas a gente pode perceber essas duas naturezas de Deus interagindo no Evangelho. Estão entendendo até aqui? Veja como é que nós estamos ainda no versículo 1. E olha quanta informação a respeito do que é o Filho. Veja essa soberania do Filho. Ela é muito grande, ela é muito tremenda. Então aqui mostra aí Jesus sendo 100% divino e 100% humano. E aí no versículo 6, ele mostra aí então como que, sabendo de tudo isso a respeito de Cristo, se aplica na nossa vida. Se aplica que no versículo 6 diz assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O que ele está dizendo? Que Cristo, quando Cristo ele nasceu na manjedoura, nós vamos comemorar o Natal daqui a pouco tempo. O que acontece lá quando Jesus nasce? A Bíblia fala assim que veio uma legião de anjos e o adoraram. Jesus depois que sai, hoje mesmo eu estava lendo com a minha esposa, quando Jesus depois que sai da tentação por Satanás, que o tentou por 3 vezes, o que acontece? Os anjos vêm e o servem. Qual que é o texto que Satanás usou para tentar a Jesus? Ele diz assim: está escrito, os teus anjos não deixarão nem que você tropece numa pedra. Os anjos serviam a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Senhor. Porque Cristo é Deus. Porque Cristo é o Senhor da criação. Ele é o Senhor de sobre todos. Ele é aquele que foi colocado no mundo para ser o primogênito. O que é primogênito? Primogênito, novamente aqui, foge um pouco da nossa realidade, da nossa cultura. Primogênito para nós qual que é o primogênito da família da Carla? É o irmão mais velho dela, não é isso? O irmão mais velho é o primogênito dos irmãos. Mas a palavra primogênito, ela significa o primeiro, ou o mais importante, ou o que tem a primazia, aquele que tem a preferência, o predileto, o principal, entenderam? Então, Cristo no mundo, Ele é o principal. Ele é Deus no mundo. Todas as coisas giram em torno dele. Tudo, como o apóstolo Paulo vai dizer,
tudo foi criado por Ele e para Ele, e por meio dele todas as coisas existem e convergem. Ele é o centro da criação. A criação olha para Ele como o Senhor e ela se prostra. As montanhas, os mares, os terremotos, as tempestades olham para Ele e se dobram. Toda a criação olha para Ele como o Senhor. Ele é o primogênito. Mas pastor, a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Unigênito é de um, certo? De único, de filho único. A Isabela é filha única. Só tem ela. Mas aqui está falando que ele é o primogênito. Como que pode? Aqui o texto está dizendo mais ou menos para nós da seguinte forma: que ele, como o único filho de Deus, que é em essência com Deus, ele nos deu direito, como vai dizer em João 1, ele nos deu direito a sermos filhos de Deus. E a partir desse momento que ele nos deu esse direito, então ele se torna primogênito. Primogênito de muitos irmãos. Primogênito que agora nós temos o poder por meio de Cristo. E temos a mesma qualidade. Lembra aquela qualidade que Cristo tem com Deus? Como Deus eterno? Agora nós temos a mesma qualidade com que Cristo. Qual Cristo? O Cristo humano, né, gente? É lógico, né? Você não vai ser Deus porque você creu em Cristo. O Cristo 100% humano, você vai ser aquele parte com Deus, aquele antes do pecado, Adão antes do pecado, aquele que tinha relacionamento perfeito com Deus e tinha santidade dentro de si, tinha as qualidades de Deus dentro de si. É nesse sentido. Então, os anjos devem o adorar. Ele é maior do que os anjos. Ele é a potestade maior, o principado maior de toda a humanidade, de toda a existência. Ele é o Filho de Deus. E aí nós vamos para o versículo 7. No versículo 7 ele vai citar mais um argumento a respeito dos anjos e de Cristo. Veja: e quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Novamente ele cita um versículo, ele cita Salmos 104, 4. O texto diz assim: faz dos ventos seus mensageiros, mensageiros aqui é anjos, dos seus ministros um fogo abrasador. O que é labareda de fogo e o que é fogo abrasador? Só para você entender o que é isso, pensa num relâmpago. Relâmpago é aquele clarão, sabe? Isso é um fogo abrasador. Vem, aparece e vai embora. O que é um vento? Aquela brisa que passa e logo se desfaz. Ele está dizendo o que dos anjos, então, em outra linguagem? Ele está dizendo que, nesse texto do Salmo 104, ele está dizendo que o Senhor é Senhor da criação. Se você ler o Salmo 104, do versículo 1 até o final, você vai ver que ele está falando assim que Deus coloca e fecha o céu como cortina, que Deus coloca as colunas do mar, que Deus ele estabelece o clima, que Deus ele comanda toda a criação, e mostrando como Deus é superior a tudo que existe. E como ele tem domínio sobre tudo isso. A soberania de Deus, o poder de Deus em comandar e as outras coisas em obedecer. E aqui ele fala a respeito também dos anjos. Nesse texto do Salmo 104, fala que Deus é supremo sobre eles e faz deles como vento. E aí ele está fazendo o quê? Ele está dizendo assim que os anjos eles são transitórios. Que os anjos eles são uma mera luz. Eles são comandados. Eles não são absolutos. Os anjos não têm poder em si mesmos. Eles acreditavam, por exemplo, aqueles essênios que eu falei para vocês, dos judeus messiânicos, eles acreditavam que os anjos tinham poder milagroso. Mas o poder milagroso dos anjos, ele é dado por Deus. Se Deus disser para eles fazerem, eles vão ter a autoridade de Deus para fazer, assim como nós. Se eu orar, eu não tenho poder para orar e curar. Nem a minha fé tem poder para isso. É Deus que, por graça, me dá para que eu possa curar alguém para oração. Nunca é meu próprio. Então ele está dizendo em outras palavras justamente isso, que os mensageiros, o anjo tem a função de levar uma mensagem. Ele é um intermediário de mensagens apenas, ele é só um pombo correio, vamos dizer assim. Ele faz essa função, enquanto que na contradição disso, ou melhor, na contraposição disso, existe o Filho, no versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o texto que nós lemos no início do culto, ó Deus,
o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ele citou literalmente o Salmo de número 45, versículos 6 e 7. Toda essa parte aqui, depois do diz, ele citou o Salmo 45, 6 e 7. O que ele está dizendo aqui? Ele mostra a condição do filho em ser o quê? Em ser um trono, uma autoridade, uma majestade, que ela não é temporal igual um relâmpago, igual um vento que passa e logo para, mas é um trono que subsiste pelos séculos dos séculos, que é ministrado através de um cetro de equidade, e o cetro do teu reino é um reino que não tem fim, é um reino supremo, um reino absoluto, perfeito, não transitório. Então veja a diferença que existe, que ele coloca aqui entre os anjos e a majestade de Cristo. Ele tá mostrando assim na cara deles assim, ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Não dá para comparar Maradona com Pelé. Não é isso que ele está fazendo. Se vocês achavam que Maradona e o Pelé é isso daí, não tem nada a ver. O que eu estou mostrando para vocês existe um rei dos reis, que é eterno, que não é temporal, que não é criação, que é criador, que é supremo, contra anjos mensageiros. Não dá para comparar. Entende? Então, ele termina dizendo a respeito de qual é o motivo de nós adorarmos, que ele mesmo continua citando o Salmo 45, que o motivo de nós adorarmos esse rei que é eternamente, que é sem fim, é por causa da justiça dele. A justiça qual? De levar os pecados. A justiça de sempre andar com perfeição. Jesus, quando esteve na terra, eu estava conversando com a Isabela hoje, no nosso devocional. Jesus, quando veio na terra como homem, pasme, mas Jesus podia pecar. Só que ele não pecou. Por que ele podia pecar? Por aquilo que nós falamos agora há pouco. Porque ele era 100% homem. Então ele tinha a possibilidade de pecar. Que coisa. Por isso que ele poderia nos representar perfeitamente. Por quê? Porque ele também foi sujeito às mesmas paixões. Tanto é que o texto de Mateus 4, ele está com fome. Ele está com desejo. E ele poderia muito bem se doar no pecado e aceitar a tentação de Satanás. Mas ele faz o quê? Ele resiste com a palavra. Veja que Jesus, ele amou a justiça. Ele amou e aborreceu a iniquidade. Por isso, olha o que o texto vai dizer. Por isso, Deus, está falando com Cristo. A mensagem do texto é essa. Por isso, Cristo, Deus, 100% Deus, o teu Deus, quem é o Deus de Deus? Quem é o Deus de Deus? É o próprio. Jesus Cristo faz parte da Trindade, certo? Quem é o Deus de Cristo? Deus, entendeu? Não tem outra palavra. O Deus de Cristo é Deus. O Deus do Espírito Santo é Deus, porque existe só um Deus. O Espírito Santo não é Deus sozinho. Jesus não é Deus sozinho. O Pai não é Deus sozinho. Deus é a Trindade. Entenderam? Então Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Veja que a palavra, ela demonstra bem quem era o Cristo. Era Deus. É o que nós cantamos, né? Um menino nasceu e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Glorioso e assim por diante. Ele é Deus. E Deus ungiu ele como o maior, como o incrível, o majestoso. E é por isso que nós com alegria devemos adorá-lo, por quem ele é. Ele veio na terra, nos representou perfeitamente, resistiu e amou a justiça e nos representou para nós sermos perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos, para que possa a justiça de Deus se cumprir nele
para que nós pudéssemos ser justificados por Ele. Essa é a mensagem até aqui, só para nos mostrar a supremacia de Cristo sobre os anjos. Lembre-se, a mensagem estava sendo para judeus que estavam desanimados por causa da perseguição, achando assim, acho que eu vou voltar para a minha antiga religião. Lembra disso? Agora você imagina essa mensagem sendo pregada para eles. Nossa, como é que eu vou voltar para a minha antiga religião? Se é Cristo que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Se Ele quer tudo sobre todos. Entenderam? Então algumas aplicações aqui para a gente finalizar. Primeira, Jesus é superior aos anjos. Ele é acima de todos. Não dá para comparar. Os anjos o servem, os anjos o adoram. Os anjos são passageiros, ele não. Jesus é totalmente Deus. Quando nós oramos a Jesus, nós estamos orando a Deus. Não existe ciúme na Trindade. Ok? Jesus é criador dos anjos. Ele criou os anjos. Por isso que os anjos o adoram eternamente. Apocalipse vai dizer assim que eles adoram o Cristo, dizendo e cantando sem parar. Os anjos o adoram. Jesus é adorado pelos anjos. Os anjos reconhecem a autoridade de Jesus. Jesus comanda os anjos, manda eles como mensageiros, manda eles dando autoridade para eles irem e virem e serem labaredas, serem ministros ou não, levarem a lei ou não e tudo mais. Jesus é soberano e eterno, diferente dos anjos. Jesus é absoluto. Jesus nos salvou, se fazendo homem e sujeito ao erro por amor a nós. Veja, nenhum anjo foi entregue na cruz para morrer por nós. Nenhum anjo nos prometeu salvação. Nenhum anjo pode nos salvar de fato. Os anjos não podem fazer nada, nem se encarnar podem. Os anjos são limitados, mas Jesus não. Jesus veio e nos salvou definitivamente. Não dá para comparar Jesus com eles. Jesus é o principado de toda a existência. Ele é o principal, Ele é o maior. Jesus é justo, bom e Senhor sobre tudo. Por isso devemos adorá-lo. E por último, por meio de Jesus, podemos ser também chamados de filhos de Deus, em mesma semelhança de essência boa, pura e justa. Jesus é o nosso elo de ligação com Deus. Eu queria hoje expressar o capítulo inteiro de Hebreus, capítulo 1 inteiro, mas não deu tempo. Muita coisa para ser falada e representada aqui, estou desde manhã tentando fazer, mas eu acredito que esses 8 versículos já nos ajudam a entender muito a mensagem do primeiro capítulo. A mensagem de que Cristo é maior do que todos. Cristo é incomparável. Essa é a mensagem do primeiro capítulo em relação aos anjos. Ele vai continuar fazendo isso com outras partes também. Amém? Todos entenderam? Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por nos ensinar a Tua palavra, por mostrar, Pai, o Seu amor, a Sua generosidade para conosco, em se fazer homem, vir até nós. E o Senhor é mais sublime do que todos. Não existe nada que possa ser comparado contigo, porque o Senhor é a imagem do Deus invisível. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Senhor. Nós nos prostramos a Ti e adoramos, Pai, assim como os anjos, porque sabemos da Tua autoridade, da Tua majestade e da Tua perfeição. Por isso Te louvamos nesse culto, no nome de Jesus. Seja adorado e que essa palavra possa ser sempre latente na nossa mente, para que nunca esquecemos quem é o Senhor, quem nós somos e o que é as coisas comparadas a Ti, que são exatamente nada. No nome de Jesus, Te louvamos. Amém.